Endometriose é basicamente glândulas endometriais fora do endométrio. Pode ser em qualquer parte, nos ligamentos, ovário, espaço vesículo-uterino, que seja. É tão pegado assim que pode aparecer até mesmo nos pulmões, como alguns focos. Células de estroma e glândulas endometriais fora do endométrio é a própria endometriose. A melhor maneira de diagnosticar a endometriose, mas que quase ninguém chega a realizar, seria a biópsia, não sendo necessária assim para todos. Existem diversas teorias para a formação de endometriose. A mais conhecida é a menstruação retrógrada, onde parte do sangue volta e passa pelas trompas, indo para a cavidade pélvica. Mas é apenas uma teoria e ela é muito questionada, ou até mesmo complementada com outras teorias, onde algumas pessoas têm uma propensão imunológica, infecciosa ou hormonal, ou até mesmo ambiental, que pode levar à endometriose, não sendo possível responder algo com exatidão ainda. A endometriose atua com o estrogênio, ela é estrogênio dependente. No tratamento dele são usados algumas vezes remédios antiestrogênicos. Assim, as mulheres mais afetadas são mulheres jovens, que geralmente são nulíparas, na segunda ou terceira década de vida. A característica mais comum é a dor e infertilidade. Infelizmente, 20 a 40%, alguns lugares dizem que até 50% das mulheres com endometriose podem cursar com a infertilidade. A dismenorreia, que significa dor na menstruação, é um ponto importantíssimo, cursando de maneira cíclica, ou seja, perimenstrual, e ela é crônica. Não é algo que apareceu hoje, no próximo mês já não aparece e a paciente esquece. É algo que vai acontecer perimenstrual. Todos os ciclos vai ter esse histórico de reclamação. A paciente sabe muito bem porque é uma dor terrível. A adenomiose, que é um ponto que muitas pessoas confundem, é uma doença onde ocorre um espessamento dentro das paredes do próprio útero, provocando sintomas como dor, sangramento ou cólicas fortes, especialmente durante as menstruações. Ou seja, é muito parecido, não é mesmo? Mas é muito tranquilo também de diferenciar endometriose em outras partes do corpo. E quando é no miométrio, adenomiose. É mais comum a adenomiose em mulheres que já tiveram filhos, enquanto a endometriose geralmente são nulíparas. E na adenomiose, o útero vai esticar-se. O útero vai ficar esticando durante uma gravidez, por exemplo. As células endometriais vão penetrar, vão entrar nele. E depois do parto, o miométrio relaxa, volta ao normal e aí surge. Geralmente também apresenta dismenorreia com hipermenorragia. Lembrando que na endometriose não há hipermenorreia. Alguns fatores de riscos potenciais para endometriose são história familiar, parentes de primeiro grau com endometriose, ter alguns filhos atrasados ou nuliparidade, que é bem frequente, a menarca precoce ou a menopausa tarde, ciclos menstruais que são encurtados, menores que 27 dias, com menstruações pesadas e prolongadas, superiores a 8 dias, defeitos no ducto de Miller ou exposição a alguns fatores ambientais. Algumas mulheres apresentam mais do que a dismenorreia, a dor, a menstruação. Depende do lugar onde apresenta-se a endometriose, podendo aparecer até mesmo diarreia, enterorrágia, hematúria, mijar sangue ou disúria, dor a urinar. E vale lembrar que essas manifestações atípicas, como dor a urinar ou mijar sangue ou a diarreia, também são cíclicas. Também aparecem no período da menstruação, período perimenstrual, e também são crônicas. Não é algo que aparece hoje e a paciente na próxima semana já esquece. Vai ter um histórico de reclamação. A dispareunia de profundidade, e para explicar, a dispareunia é quando tem dor na penetração sexual, quando tem alguns focos retrouterino, vai apresentar esse quadro, uma dor à penetração profunda, que pode ser outra coisa que uma paciente pode estar vindo e contar essa história. O diagnóstico de certeza para endometriose seria laparoscopia, biópsia das lesões de endometriose. Essas lesões geralmente são escurecidas, e quando mais evoluídas, vermelhadas, e quando são mais velhas, são lesões brancas. Outra coisa curiosa são os endometriomas, que são cistos de endometriose lá nos ovários, podendo ser observada pelo ultrassom. Ali eles vão ser espessos, hipoecóicos. O marcador da endometriose é o CA-125. Ele é muito conhecido e muita gente pede. Tem outros marcadores, mas não chega muito bem perto dele. Acontece que o CA-125 é fraco, serve, mas é fraco. A sensibilidade e especificidade dele é baixíssima, alguns até 50%, dependendo da fonte de onde você busca. O estadiamento da endometriose ajuda os médicos a formularem um plano de tratamento e avaliar a resposta à terapia. De acordo com a Sociedade Americana de Reprodução, a endometriose pode ser classificada como estágio 1 mínimo, 2 leve, 3 moderado ou 4 grave, com base em número, localização e profundidade dos implantes e também da presença de endometriomas e aderências que são um pouco mais densas. A ultrassonografia pélvica transvaginal, e lembra, com o preparo intestinal, ajuda muito a
diagnosticar. A ressonância nuclear magnética é um exame que é, obviamente, mais caro, mas também pode ajudar, ele auxilia na identificação dessas lesões. Muitos protocolos vão optar primeiro do tratamento clínico para essa paciente e, numa falha de sucesso, considerar o laparoscópico. E o tratamento clínico é muito grande, você pode passar por diversas partes, seguindo o protocolo de cada instituição. Se a mulher deseja engravidar, a gravidez cai como um tratamento muito bom. A gravidez como um tratamento pode ser considerado, caso seja o desejo da mulher a gravidez. Uma vez que a gravidez vai diminuir o nível de estrogênio, exponha muita progesterona, pode ajudar. A partir desse ponto, deverá ser analisado como pode atingir a gravidez, porque há vários desafios que impedem uma gravidez espontânea, em alguns casos até mesmo a fertilização in vitro. Se a paciente não pensa em engravidar, o tratamento normalmente é clínico, também tem o cirúrgico. Os anti-inflamatórios não esteroideios, os AINES para o desconforto, ajuda também na dor. As drogas para suprimir a função ovariana é um ponto interessante de se conversar. A própria ressecção cirúrgica, em alguns casos até esterectomia abdominal total, ou sem a salpingo bilateral, se a doença for grave, a paciente tiver completado a gravidez. Quando o tratamento é clínico, a doença continua ativa e provavelmente pode ser que continue aumentando. O contraceptivo oral combinado, por mais que ele tenha estrogênio, a doença seja estrogênio independente, pode ser tratado como um dos tratamentos, uma vez que a quantidade de estrogênio que tem ali no anticoncepcional oral é baixíssima, são 20 microgramas, podendo até mesmo usar continuamente. E quando se usa continuamente, a paciente não tem menstruação, não tem dor. Caso não queira ou não possa usar ARCO, tipo pacientes que são tabagistas ou maiores de 35 anos, pode-se pensar no progesterogênio isolado, acetato de hidroxiprogesterona, injeção cada 3 meses. O DIU de levonorgestrel, por algum motivo, diminui o foco de endometriose e ajuda nisso também, e pode ser um dos tratamentos também. Existem também os inibidores da aromatase. A aromatase é uma coisinha no nosso corpo que transforma o androgênio em estrogênio, e ao inibi-lo não transforma mais estrogênio, não tem mais estrogênio e diminui a endometriose, e também pode ser considerado. E lá nos últimos casos, caso não resolva antes de operar, em alguns quadros pode ser considerado o uso de até 6 meses mais ou menos de agonista de GnRH. Mas tem um probleminha, cara. Eles vão bloquear a hipófise, não produz FSH e também LH. Ou seja, não vai produzir estrogênio. Um probleminha é que vai fazer a paciente entrar na menopausa. Uma menopausa química pode até mesmo ter perda de massa óssea e os sintomas de uma menopausa verdadeira.